Nós vamos falar sobre a caracterização técnica da aposentadoria especial, e falar um pouco da caracterização do EPI e da permanência e habitualidade. Então, iniciando aqui, nós vamos iniciar pela caracterização. A caracterização das atividades especiais e consequentemente, as atividades insalubres, nós temos que analisar, ela tem como a especial, principalmente, o anexo 4 do Decreto 3.048 e a insalubridade, a NR15 e seus anexos. Inicialmente, nós temos que esclarecer o seguinte: dentro da engenharia, dentro da segurança e saúde ocupacional, nós temos uma matéria que é higiene ocupacional. O que é higiene ocupacional? É o reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais passíveis de provocar uma doença ocupacional ou uma doença do trabalho. Esses riscos ambientais são os riscos físicos, químicos e biológicos. Risco físico, químico e biológico. Bom, mas a doença ocupacional, para ela ocorrer, ela depende da natureza do agente, da intensidade ou concentração desse agente, do tempo de exposição e da suscetibilidade individual. Então, normalmente, na higiene ocupacional, nós temos o que nós chamamos de um limite de tolerância ou um limite de exposição ocupacional. O limite de tolerância ou limite de exposição ocupacional, ele não é uma linha divisória entre o seguro e o perigoso. Porém, ele delimita, ele é uma referência para a gente fazer uma análise técnica da exposição do trabalhador aos agentes nocivos à sua saúde. Ele é uma referência. Bom, então o que acontece? Ocorre que, tanto na insalubridade como na aposentadoria especial, as normas estão defasadas de muitos anos, principalmente a de insalubridade. Ou seja, a insalubridade, na década de 30, que ela foi instituída, e posteriormente a aposentadoria especial, na década de 60, tomaram muita avaliação técnica, tomaram como base muita avaliação técnica, uma presunção de risco. Qual é a presunção de risco? O legislador falou assim: quem trabalha com chumbo pode adoecer, quem trabalha em fundição pode adoecer, quem trabalha em fábrica têxtil, tingimento de tecidos, e assim por diante. Esse critério hoje, com a evolução da toxicologia, da higiene ocupacional, esse critério hoje ele complica demais e normalmente torna precárias as análises técnicas da exposição. E dificulta muito nas perícias, inclusive, em função. E as nossas normas? Por que as nossas normas não evoluíram? As normas da Previdência até que têm evoluído, com algumas instruções normativas publicadas. E o Ministério do Trabalho, com a NR15 e seus anexos, infelizmente, pouco atualizou. Atualizou recentemente a avaliação, a caracterização da insalubridade por vibração. Vou falar de cada um deles. Bom, então, o que nós fazemos? Normalmente, o que a gente faz numa avaliação, para caracterização do risco, nós temos, então, dois tipos de avaliação. Uma avaliação que a gente chama de quantitativa. Essa avaliação quantitativa, quando eu tenho um limite de tolerância ou um limite de exposição ocupacional. Então, por exemplo, se eu tenho um trabalhador que está exposto ao chumbo, o limite do chumbo é 0,1 mg por metro cúbico. Se a concentração de chumbo superar a 0,1 mg por metro cúbico, eu caracterizo o risco. Eu tenho um nível de ruído de 85 dBA. Se eu tenho uma intensidade de ruído superior a 85 dBA, o risco está caracterizado, a insalubridade, consequentemente, a aposentadoria especial. Então, na avaliação quantitativa, nós temos uma condição técnica melhor na avaliação. No entanto, como nós falamos, tanto a legislação de insalubridade como a legislação de aposentadoria, as normas, para muitos agentes, você não tem limite de exposição. Você tem uma avaliação que é qualitativa. Essa avaliação tem o tipo de avaliação que é qualitativa. Essa avaliação qualitativa aqui,
ela é a presunção da exposição. Não tem um limite. Mas por que é presunção? Porque essa substância, esse agente é muito perigoso para a saúde? Não. É por falha mesmo, omissão da regulamentação. Nós temos esse instituto aqui, que nós vamos falar muito dele, a ACGH, é uma instituição americana que todo ano publica os limites de exposição ocupacional para todos os agentes físico, químico e biológico. E esses limites de exposição são aceitos no mundo inteiro. Na Europa, tudo tem esses limites. Agora, aqui no Brasil, a norma, essa NR15 aqui, ela não deveria atualizar igual essa. Quer dizer, em 1978, quando ela foi instituída, ela tomou como base os limites de 1978. Mas esses limites já mudaram muito, todo ano muda, quer dizer, atualizam. Bom, e nesse caso aqui, hoje, a NR9 da Portaria 3214, que trata do PPRA, admite que eu posso utilizar isso aqui para fins preventivos. Quando eu não tenho limite na NR15, eu posso adotar esses limites da CGH. Porém, na insalubridade, na NR15, eu não consigo fazer isso, porque a NR15 está toda... A NR15 não permite eu adotar os limites, tomar como referência esses limites. Da mesma forma, na legislação previdenciária. A legislação previdenciária, as normas, as instruções normativas, eles tentaram uniformizar as regras de caracterização com a NR15. Mas não evoluiu em termos da CGH e de outras normas internacionais. Bom, nós vamos detalhar cada um dos agentes em seguida. O outro tema é a utilização do EPI. A utilização do EPI, na aposentadoria especial, como você sabe, o EPI começou a ser exigido nas normas, no LTCAT, nos PPP, a partir de 98. Já em insalubridade, a neutralização por meio do EPI já é previsto no artigo 191 desde 1977. Ou seja, essa norma, o artigo 191 da CLT, prevê que a insalubridade pode ser eliminada com medidas no ambiente. Então, por exemplo, se eu tenho uma concentração de poeira acima do limite de tolerância e coloco uma umidificação, eu meço de novo a concentração, ficou inferior ao limite, eu eliminei a insalubridade. A outra alternativa é a neutralização, com a utilização do equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual também deve ser capaz de reduzir a intensidade abaixo do limite de tolerância. De 98 para cá, as normas previdenciárias também adotou o mesmo critério. E, tanto na insalubridade como na aposentadoria, quando nós tomamos a medida individual, o EPI, há muita controvérsia na jurisprudência, nos laudos, na interpretação técnica, etc., que nós vamos passar a falar. Dependendo do agente, que tem agente que nós não temos, o EPI não é suficiente para você proteger o trabalhador. Os EPIs, normalmente, eles têm aqui um certificado de aprovação do Ministério do Trabalho, o CA, né? Então, todo EPI ele tem que ter um certificado, ele é aprovado pelo Ministério do Trabalho. Por exemplo, um protetor auricular, a gente pode ir no site do Ministério do Trabalho, que lá no site do Ministério do Trabalho, você digita o número do CA, do certificado de aprovação, ele tem um laudo técnico informando quanto que atenua o protetor. Numa luva, você tem um laudo técnico mencionando que aquela luva foi aprovada para qual finalidade, para proteger para agente químico, para outros agentes. Então, esse é um critério que a gente tem que, o certificado de aprovação, né, do Ministério do Trabalho, que a gente tem que consultar muitas vezes, né, dentro dos LTCAT, dentro das normas, etc. Bom, a exposição à aposentadoria, aos agentes físico, químico e biológico, a aposentadoria especial, principalmente, é quando o trabalhador está exposto a um agente físico, químico e biológico nocivo à saúde ou um risco à integridade física. A integridade física seria relacionada à periculosidade.
Só que o decreto 3.048 ele é totalmente omisso com relação às atividades perigosas, que nós vamos discutir aqui. Não fala nada sobre periculosidade. A legislação trabalhista, sim, ela tem várias regras para vários agentes que ela considera como atividades perigosas, com adicional de 30%. Então, nós vamos passar a analisar todos os casos, não detalhadamente, que o tempo não dá, né? O tempo não é possível. Eu fiz uma tabela aqui, fazendo um comparativo com as duas normas. É lógico que as normas da Previdência tentou uniformizar com a NR15, que havia conflito, por exemplo, conflito de limites, conflito de caracterização, ainda há uns conflitos, mas hoje, pelo menos, melhorou um pouco, evoluiu um pouco essa caracterização. Então, vamos começar aqui, ó. Os agentes físicos. Nós vamos falar ali, primeiro, do ruído, falar de todos, entre eles, né, todos os agentes. Vamos pegar aqui. O ruído, se é previsto na legislação trabalhista, na especial, a sua avaliação é quantitativa, o EPC, que é Equipamento de Proteção Coletiva, e o EPI. Então, o ruído, por exemplo, ele é caracterizado como especial e como insalubridade. Aonde? Na insalubridade, na NR15, no anexo 1. Hoje, foi uniformizado o mesmo limite, que até 1997 era 80, de 97 a 2003 passou a 90, e depois agora uniformizou com a norma trabalhista, que é 85. A legislação trabalhista, desde 78 e 85 dBA, o limite para ruído. Agora, a legislação previdenciária ela foi mudando ao longo do tempo. Isso é outra confusão que para a gente que faz um LTCAT, para quem vai analisar, é muito difícil. Então, por exemplo, 85 foi mudanças assim, muito radicais, por exemplo. Para a gente ter ideia, o ruído é uma escala logarítmica. 90 decibéis é 4 vezes maior que 80. Então, por exemplo, até 97, para aposentar com 80 decibéis, era muito fácil. Né? É muito fácil, porque se você andar na rua, no centro de Curitiba, aí, provavelmente deve dar mais de 80. Não precisa de estar numa área exposta a muito ruído. Agora, 90 decibéis é 4 vezes maior que a escala logarítmica. O limite de tolerância da NR15 é 85 desde 1978. E a norma fala que é o NEM, o nível de exposição normalizado. O que é o nível de exposição normalizado? Nós vamos considerar o tempo de exposição. Lá na legislação trabalhista, você tem um tempo, para cada nível, você tem um tempo de exposição permitido. Então, nesse caso, quando a gente fala o nível de exposição normalizado, a gente faz uma correção, uma conversão da exposição para uma jornada de 8 horas, uma exposição de jornada de 8 horas, né? Por meio de uma dosimetria. Normalmente você faz uma dosimetria, você coloca um dosímetro no trabalhador, com um microfone, ele integra, ele vai integrando aquele ruído ao longo da jornada de trabalho, e no final ele fornece para você diretamente o NEM, se a jornada é de 8 horas. Se a jornada é menos de 8 horas, você tem que fazer um cálculo matemático para achar o NEM, tá certo? O nível de exposição normalizado. Bom, mas eu não vou entrar tecnicamente, que senão nem dá tempo. A insalubridade será caracterizada hoje a aposentadoria especial se o NEM é maior que 85 dBA. O EPI é suficiente? Sim, tecnicamente sim. Nós temos hoje o protetor auricular, talvez é um dos agentes que você tem um critério técnico mais adequado para você calcular a atenuação. Você pode calcular essa atenuação, você tem um valor único, ou você pode medir a frequência do ruído e fazer um cálculo da atenuação. O Ministério do Trabalho, fornece seu certificado de aprovação, uma atenuação em cada frequência, e uma atenuação global. Tá certo? Então, na insalubridade, principalmente, você pode fazer o cálculo pelo valor global ou pela atenuação em frequência. E você pode chegar ao cálculo que ele reduz a intensidade abaixo do limite de tolerância. Pode, é lógico que às vezes você tem um nível de ruído muito elevado, que às vezes não é possível o protetor reduzir abaixo do limite, depende do protetor, cada um tem sua redução. Mas isso aqui, a súmula, a jurisprudência, a súmula do STF já admitiu que o EPI não afasta o direito à aposentadoria especial. Aliás, até 98 não havia nem EPI. Começaram a considerar o EPI foi de 98 para cá.
O calor. A exposição ao calor, nós temos especial? Temos. E temos também aqui a insalubridade, no anexo 3 da NR15. A avaliação é quantitativa. Eu tenho um índice de avaliação do calor, que é o IBUTG, o índice de bulbo úmido termômetro de globo, que aí eu vou fazer a medição quantitativa e comparar com o limite de tolerância. Eu posso controlar? Posso. Com limitação de tempo de exposição, com ventilação, com barreiras, eu posso controlar. Mas o EPI, não. Se eu tenho insalubridade, se o IBUTG superar o limite, não há EPI, eu não tenho um critério técnico que eu falo assim, ó, essa roupa, essa vestimenta que o trabalhador usa vai reduzir esse IBUTG abaixo do limite, como o caso do Rio. Não tem esse critério. Então, é especial e é insalubre. A norma aqui é uma discussão muito grande, que a Instrução Normativa 77 do INSS afasta, não considera quando a exposição é em fontes artificiais. Então, isso aí nós temos uma discussão muito grande do calor a céu aberto. Né? O calor a céu aberto, que às vezes expõe o trabalhador até mais do que dentro da indústria, dentro de um forno, etc. Mas a norma que afastou as fontes artificiais, a instrução normativa. A legislação trabalhista, não, a legislação trabalhista tem a orientação jurisprudencial TST a 173, que admite qualquer calor. O calor a céu aberto também é considerado para fins de insalubridade. A vibração, onde nós temos a vibração? A vibração, nós temos dois tipos de vibração. A vibração de corpo inteiro, que é aquela vibração que ocorre quando o trabalhador opera um equipamento móvel, um ônibus, um caminhão, um trator. E nós temos a vibração de mãos e braço, ou localizada, que é aquele do martelete pneumático, que recebe aqui no braço e na mão, numa lixadeira, numa furadeira. Então, nesse caso, a vibração, nós temos também uma avaliação quantitativa. Ela é especial? Sim, ela está prevista lá no decreto e na instrução normativa. E também está lá na NR15, no anexo 8 da NR15. Então, tem limites diferentes para a vibração de corpo inteiro e para a vibração de mãos e braços. Até 2014, ele foi uniformizado com a NR15, que até 2014 a NR15 adotava os limites de exposição internacional da ISO, que não tinha um limite muito certo. Aí, de 2014 para cá, o Ministério do Trabalho alterou o anexo 8 da NR15 e também a Instrução Normativa 77 segue o mesmo critério. Se ultrapassar aqui, eu tenho EPI? Não. Como que eu vou ter um EPI, por exemplo? Eu não tenho um critério técnico de falar assim, ó, eu tenho exposição num trator, eu tenho exposição num ônibus, que EPI que eu vou fazer? Eu tenho que arrumar o banco dele, colocar amortecedor no banco, andar em estrada pavimentada, para ele não receber aquela vibração de corpo inteiro. Também, da mesma forma, eu tenho na vibração de mãos e braços. Tem algumas luvas amortecedoras de vibração, mas não tem um critério técnico para falar, ó, isso aqui afasta, diminui a intensidade da vibração abaixo do limite de tolerância. A radiação ionizante é aquela radiação de raio-x, raio beta, etc. O decreto 3.048 menciona como qualitativo, porque ele fala assim, acima do limite de tolerância ou nas atividades relacionadas. Então, ele relaciona algumas atividades envolvendo as radiações ionizantes, raio-x, raio beta, raio gama, como especial. A legislação trabalhista também considera como insalubre, no anexo 5 da NR15, e especial, e como perigosa, como atividade perigosa. Então, a portaria 518 de 2003 do Ministério do Trabalho confere o 30% de periculosidade para quem trabalha com atividades radioativas. A radiação não ionizante não é igual a ionizante. A ionizante é uma radiação que ela provoca leucemia. Você já viu aquele acidente de Goiânia, no Japão, cai o cabelo, etc. Pode ser usado também para fins médicos, para radioterapia, mas quando ela é em excesso, ela tem uma energia muito grande que ela afeta as células, né, e pode causar câncer. Então, a radiação não ionizante é uma radiação diferente. É a radiação, por exemplo, de uma micro-ondas, é uma radiação ultravioleta, é a radiação do laser. Essas radiações, elas não têm
ela tem um efeito menos grave do que a ionizante. Mas é considerada insalubre? É, o anexo 7 da NR15. Porém, lá na especial, o decreto 3.048 omitiu, até 97, o decreto 53.831 e o 83.080 previa a radiação ultravioleta, infravermelho, o laser. Agora, daqui, eles omitiram o decreto 3.048, de 97 para cá. Especial até 97. Tem EPI? Aqui, a radiação não ionizante, o ionizante eu não tenho EPI, é difícil. A ionizante pode, em alguns casos, eu ter o EPI. O frio, trabalho em câmara frigorífica ou similar. É especial até 97. O decreto 3.048 omitiu o frio. A insalubridade? Tem. O anexo 9 da NR15. O anexo 9 da NR15 eu tenho insalubridade por frio. Pode ter o EPI? Pode. Em alguns casos, pode ser que o EPI neutraliza, mas tem que ter EPI de tudo quanto é jeito para ficar trabalhando numa câmara frigorífica, além das pausas. Vocês estão observando aqui que a gente que trabalha com consultoria, fazendo LTCAT, fazendo perícia, é uma dificuldade. Como é que você explica para o trabalhador, por exemplo, que ele tem aqui insalubridade e não tem aposentadoria especial? Como é que ele tem periculosidade e não tem aposentadoria especial? Que o trabalhador ele tem uma cultura também, tem as duas partes. O trabalhador, ele entra dentro da mineração, ele acha que tem insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, ele tem tudo. Numa mineralogia também acha. Agora, quando ainda tem essa confusão normativa aqui, é mais complicado ainda. Tá certo? Umidade. Umidade é trabalho local enlagado e encharcado. Era previsto no decreto 53.831 até 97. Hoje não. A NR15, anexo 10 da NR15, considera avaliação qualitativa e o EPI pode afastar. As pressões hiperbáricas são trabalho em tubulões, mergulhadores, etc. É previsto no decreto 3.048 e na NR15, no anexo 6. É qualitativa, não tem EPI. É inerente à atividade. Ok? Então, esses são os agentes físicos. Agora, vamos falar dos agentes químicos. Os agentes químicos, o decreto 3.048, ele estabelece que a insalubridade por agentes químicos será devida quando a concentração superar o limite de tolerância. Agora, só que, fazendo um paralelo, as normas, muitas vezes, não têm limite de tolerância. Aí nós temos uma dificuldade para enquadrar. Vários agentes nós não temos limite de tolerância. Nem na NR15, nem tão pouco na legislação previdenciária, na instituição normativa. A instituição normativa remete à NR15. Então, o que acontece? Nós temos aqui, primeiro, alguns agentes químicos. Por exemplo, o bromo. O bromo, a atividade é especial? Sim. Na insalubridade, eu não cito esse agente, por erro. Temos limites na CGH? Temos. Temos limites de exposição na CGH. O chumbo é especial? Está no decreto. Tem na insalubridade? A insalubridade, sim. É quantitativa. Tem limite na NR15 e tem limite na CGH. O limite na CGH é 0,1 mg por metro cúbico. O cloro tem na NR15? Tem especial? Sim. Tem na insalubridade? Tá, não. Sim também. Caracterização, as duas aqui tem o cloro. O limite de exposição aqui do cloro é 0,08 ppm. Aí vem aqui o fósforo, que tem especial, a NR15 não. O manganês eu tenho nas duas, NR15 NR15 e na especial, eu confundi, eu errei aqui, ó, tem nas duas, tá? O limite de tolerância do manganês pela NR15 é 5 mg por metro cúbico para poeira, 1 mg por metro cúbico para fumos, em forma de fumos, quando ele é fundido. Agora, vamos imaginar que a CGH hoje, que ela atualiza todo ano, e a NR15 não atualiza, só para vocês terem ideia, o limite hoje do manganês na CGH é 0,1 mg por metro cúbico, atual. Bom, mercúrio, também temos a insalubridade e temos a NR15. Agora, vamos destacar aqui algumas substâncias, aqui, que são aquelas substâncias cancerígenas.
As substâncias cancerígenas, agora, recentemente, introduziu a Instrução Normativa 77, estabeleceu o seguinte critério. Quando você tem uma substância cancerígena do grupo 1, aquelas reconhecidamente cancerígenas no grupo 1, você não tem nem EPI nem EPC. A avaliação é qualitativa. E não pode ter nenhuma exposição, praticamente. É isso aí, eu entendo que, tecnicamente, é muito incorreto. Que nós temos o seguinte, é incorreto, porque nós temos uma convenção da OIT, parece que é 139, sobre substâncias cancerígenas. Tem a CGH e tem outras normas internacionais no mundo inteiro que você tem os limites de exposição para substâncias cancerígenas. Só que você tem que trabalhar com valores mínimos do mínimo das substâncias cancerígenas. Mas eles admitem até as substâncias cancerígenas. Então, do jeito que está na instrução normativa, fica complicado, porque qualquer processo, se você tiver uma substância cancerígena, você vai aposentar todo mundo. E aí, para as empresas, ainda tem uma grande dificuldade, porque as empresas têm que recolher aqueles 6%, 12% ou 9% para financiar a aposentadoria especial, né? Aquela contribuição. E aí eu falo, vou financiar, como é que eu vou fazer? Porque, na verdade, às vezes você tem determinadas substâncias cancerígenas, que você tem toda uma correção, você tem o processo todo hermetizado, todo fechado, ou você mede a concentração da substância cancerígena, dá nada praticamente. Mas se você for ler rigorosamente numa interpretação da instrução normativa lá, ele tem aposentadoria e tem que recolher a contribuição. Porque, da maneira que está colocada. Então, vamos citar algumas substâncias cancerígenas que está lá no decreto 3.048. Então, aqui, no decreto 3.048, nós temos o arsênio. O arsênio tem insalubridade, tem qualitativo, todos os dois. E tem o limite de exposição da CGH. É um limite muito baixo, é 0,06 mg por metro cúbico. Nós temos o amianto, o asbesto, que foi proibido, né? Por lei estadual, aqui em Curitiba mesmo, agora proibiu no Brasil todo a exposição do amianto. Nós temos o benzeno, que temos na legislação trabalhista e tem na especial. Então, se você for considerar avaliação qualitativa, nós temos o limite da CGH de 0,5 ppm. E na própria NR15 você tem um valor de referência tecnológica, que é 1 ppm para quem produz benzeno e 2,5 para a siderúrgica. Nós temos aqui o cádmio, que também está previsto e tem um limite de exposição na CGH. Nós temos o carvão mineral, depende, o carvão mineral ele tem um limite da CGH, depende da forma. Ele, em poeira, ele não é cancerígeno. Você tem um limite de 2 mg por metro cúbico na CGH, ele é cancerígeno quando você destila o carvão mineral, na coquerias, por exemplo, em siderúrgica, que aí pode gerar hidrocarbonetos aromáticos, benzeno, alcatrão, que são substâncias cancerígenas. Então, depende da forma. Nós temos o cromo é cancerígeno na forma do cromo 4. Não é todo cromo. O cromo metal, por exemplo, não é cancerígeno, que tem uma mineração de cromo, por exemplo. Aí nós temos o limite de tolerância lá na CGH, o limite de exposição da CGH. A sílica livre, as poeiras minerais de sílica livre é outro complicado, porque nós temos limite na NR15 e depende da poeira, que toda poeira pode ter um pouquinho de quartzo. O quartzo é o quartzo é a substância presente na poeira mineral que pode provocar o quê? A silicose. Então, o quartzo, a sílica livre cristalizada, ela é muito presente, por exemplo, na areia. A areia é quartzo. Então, por exemplo, na mineração de subsolo, você pode ter muito quartzo, mas você pode ter um pouquinho de quartzo, por exemplo, na poeira da rua. E aí? Você vai, às vezes, você tem uma quantidade muito pequena de quartzo. Bom, a sílica está lá como cancerígeno, como grupo 1, na lista cancerígena citada pela instrução normativa. Na CGH, está no grupo 2 da substância cancerígena, que não foi comprovado ainda em humanos. Então, você tem que ter muito cuidado, porque senão, se você pegar toda a poeira aqui, ela pode ter um pouquinho de sílica, você vai ter insalubridade para todo mundo. E vai aposentar todo mundo. Insalubridade não, porque a insalubridade tem um limite certo, né, lá, da sílica em função do teor de quartzo. Vou passando um pouco mais rápido aqui. Então, aqui as substâncias cancerígenas, né? Agora, vamos falar algumas substâncias que têm, vou citar algumas, que têm uma exposição ocupacional, mas o decreto 3.042 omitiu.
Então, vamos pegar ali, por exemplo, o ácido clorídrico. Onde é que temos ácido clorídrico? Ácido clorídrico tem, por exemplo, muito em laboratório químico, em processos industriais de galvanoplastia. Tem insalubridade por o ácido clorídrico? Tem. Tem limite na NR15? Tem, 4 ppm. Tem limite na CGH? Tem. Mas o decreto 3048 omitiu. A mesma coisa o ácido cianídrico. Tem limite como especial? Tem limite na NR15? Sim. Tem insalubridade? Sim. Mas o decreto omitiu. O ácido acético também foi omisso. Tem limite na NR15, na CGH? Tem. Limite de 8 ppm. Ácido fluorídrico, limite de 2 ppm na NR15 e na CGH. Omitiu o decreto 3048, não menciona, porque a norma, o decreto é claro, tem que estar no anexo 4, tem que estar ali no anexo 4 os agentes, ela fala que é exaustivo, as atividades que são exemplificativas. O decreto é claramente nisso. Então, não cita o ácido fluorídrico, não cita a amônia. Onde que eu posso ter amônia? Em frigoríficos, né, por exemplo. Então, eu tenho limite na NR15, mas está omisso no decreto 3042, o limite é 20 ppm. Ozônio pode ter, por exemplo, numa operação de solda, arco, solda elétrica, tem limite na CGH e NR15? Tem, mas omisso lá o decreto. Dióxido de nitrogênio, pode ter também em minas de subsolo, um pouquinho em solda, em alguns processos. Tem limite na NR15? Tem, mas está omisso. Óxido nítrico, poeira de algodão. Poeira de algodão tem limite nas fábricas têxteis? Tem. Aí é omisso tanto a NR15 como a CGH, como a especial. Tanto o decreto 3048 como a NR15 não prevê limite para risco para o algodão. O algodão provoca uma doença chamada bicinose, uma doença respiratória. O limite da CGH é 0,1 mg por metro cúbico. O limite na OSHA, que é um instituto tipo Ministério do Trabalho lá dos Estados Unidos também, que estabelece seus limites, é 0,5 ou 0,7, dependendo do processo têxtil. Poeira de madeira, a CGH tem limite de tolerância. A NR15 e o decreto 3048, omisso, tanto na insalubridade como na aposentadoria especial. E assim eu posso citar outros. Poeira de ferro, por exemplo, poeira de zinco, fumos de zinco, que os agentes químicos você pode estar em forma de particulados, né, ou em forma de fumos. Ou em forma de poeira é quando ele está gerando uma poeira, por exemplo, na mineração, etc. Em forma de fumos, quando ele está fundido, quando ele está processando no forno, aí ele gera fumos, em forma de fumos, né? Um particulado em forma de fumo. Então, a gente observa aqui que nós temos aqui um paralelo aqui, uma grande confusão. Aqui é outra confusão que nós esbarramos com ela. Como que nós vamos colocar no LTCAT? O PPRA eu coloco. Mas o LTCAT, se eu colocar no LTCAT, o INSS também, você pegar, ele vai pelo decreto, o anexo 4 do decreto, o anexo 4 do decreto 3048, ele vai indeferir o benefício. A gente coloca. Nos nossos LTCAT, a gente coloca tudo, porque o LTCAT, normalmente, nos laudos que a gente faz, normalmente, ele serve também para o PPRA. E o PPRA estabelece o seguinte: o PPRA é uma medida preventiva, é um programa de higiene ocupacional. Então, eu vou adotar as medidas de controle quando a concentração, o limite, superar os limites da NR15. E, na ausência de limite da NR15, o limite da CGH. Então, a CGH tem limite para tudo, praticamente tudo, a não ser algumas substâncias que não foram estudadas ainda, não tem dados epidemiológicos, né, para estabelecer um critério, um limite de tolerância. Bom, agentes biológicos. Outra complicação é o agente biológico. O decreto 3048, até 97, estabelecia o direito à aposentadoria para médico, para dentista, para todo mundo da área de saúde, independente de ser portador de doença contagiosa ou não. Né? Era assim. De 97 para cá, o decreto passou a estabelecer o seguinte: uma atividade com trabalhadores e estabelecimentos de saúde em contato com pacientes portadores de doença infecto-contagiosa. Colocou como requisito doença infecto-contagiosa. Isso dificulta muito o pessoal da saúde. Já a NR15,
é totalmente, a NR15 estabelece 2 critérios na insalubridade. Uma insalubridade de grau máximo, onde ela considera o trabalho com pacientes de isolamento por doença infecto-contagiosa. Ou seja, nesse caso, eu tenho como requisito a doença, o paciente ser portador de doença infecto-contagiosa. Ou, no caso de animais também, ser portador de doença infecto-contagiosa. Já na insalubridade de grau médio, não. É o trabalho em contato com qualquer paciente. Então, todo mundo que trabalha no estabelecimento de saúde, em qualquer ambulatório, seja em qualquer estabelecimento destinado ao cuidado da saúde humana, ele tem insalubridade de grau médio. Ou seja, a exposição ao agente biológico continua. Então, não há razão nenhuma para o INSS ficar exigindo, a norma previdenciária exigir que tem que ter doença infecto-contagiosa. Vai outro conflito com a norma trabalhista. Tá certo? E aqui, as outras atividades, mais ou menos, fica igual à trabalhista. Trabalho de exumação de corpos, trabalho, contato com lixo, com esgoto, aqui também galeria e tanques, lixo, coleta de lixo, urbano e industrialização, mais ou menos, tem uma analogia com os dois dispositivos, a NR15 e o anexo 4 do decreto 3.048. Tá certo? Mas aí é uma outra dificuldade. Agora, a nova gestão normativa, tem um memorando no INSS que passou a reconhecer que agora, ele ainda falava expressamente aqui, que esse contato deveria ser estabelecimento destinado ao tratamento de doença infecto-contagiosa. Saiu isso, eles mesmos já estão reconhecendo no memorando do INSS lá, que já reconhece que não precisa ser em estabelecimento específico para tratar a doença infecto-contagiosa. Outra situação que nós temos aqui é a associação de agentes. Essa associação de agentes, ela está relacionada mais com mina subterrânea. E aonde que você tem o diferencial aqui, né? O diferencial do tempo de trabalho, né? As minerações, por exemplo, aqui, subterrânea, a mineração subterrânea, nas atividades que eu trabalho afastado do subsolo, afastado das frentes, 20 anos. E aqueles trabalhos nas frentes, 15 anos. Então, na mineração subterrânea, vamos imaginar um túnel. É aquilo ali, são várias galerias. Já está acabando? Então, peraí. São várias galerias. Então, o trabalhador vai entrar no fundo daquela galeria lá, perfurar a galeria, depois carregar com explosivo. Então, essas atividades de frente são 15 anos. E na atividade mais afastada, que é um pessoal de apoio, um mecânico, um encarregado, um supervisor, são 20 anos. Agora, o que tem numa mina subterrânea? Depende. Ela pode ter poeira, calor, vibração dos equipamentos, ruído, umidade, vários agentes, gases, depois da explosão, vários tipos de gases, depois da detonação de uma frente. Então, nesse caso, o legislador, o decreto considerou aqui que, até 2003, considerava o seguinte, que na associação de agentes, quando era sem estar acima do limite de tolerância, simplesmente era a simples presença no subterrâneo, na mina subterrânea. Quando foi em 2003, o decreto 4882 alterou o 3.048 e falou que é o seguinte, que tem que estar acima do limite de tolerância. Mas aí complicou um pouco para quem trabalha em mina subterrânea, porque às vezes você tem mina subterrânea. Hoje, já fiz muito trabalho em mina subterrânea. Hoje, pessoal, as minas mais modernas, você entra de carro lá dentro. Você perfura tudo úmido. Às vezes, os equipamentos têm cabine com ar-condicionado. Então, você vai medir poeira, você não tem. Às vezes, os gases, você não tem. Você pode ter um ruído e uma vibração, talvez, em algumas frentes, o calor. E aí, às vezes, você tem uma dificuldade, às vezes, conforme o caso, de caracterizar uma insalubridade, se conforme a mina. E trabalhar em mina subterrânea não é fácil, não. Aqui ele tem que aposentar mesmo, porque ele não aguenta. Você desce numa mina subterrânea, você entra tudo escuro. Uma lanterna com 1 quilo aqui na bateria para você carregar a lanterna. O capacete, o macacão, a bota. Você anda na galeria ali, quilômetros e quilômetros. Você sai dali, eu até brinco com a minha colega lá, que a gente trabalha. Eu agora, para fazer algum trabalho, até para fazer trabalho em mina subterrânea, eu tenho que trabalhar uma semana lá e descansar um mês.
porque você tem um desgaste que é. Tá certo? Então, é difícil. E, às vezes, a pessoa tem até uma dificuldade de você caracterizar isso aqui. Bom, outra situação complexa, que, olha aqui, a Lei 8.213, ela estabelece o seguinte, que a aposentadoria especial não é a exposição aos agentes físicos e biológicos nocivos à saúde. E também, ou a integridade física. O que é integridade física? O risco é a integridade física. E o que eles falam de periculosidade lá? Nada. Então, por exemplo, o decreto 3.048 não fala nada. Antes, o de 97, o decreto 53.831, 83.080, falava alguma coisa, explosivo, etc. Hoje não fala nada. Então, como é que... Ou aquele negócio, o trabalhador recebe periculosidade, acha que vai aposentar. Ou eu sou frentista de um posto de gasolina, ele já está achando que vai aposentar. Eu trabalho com explosivo, ele acha que vai aposentar e não aposenta. Se ele não tiver exposição aos agentes físicos, químicos, biológicos, como é que você faz? É complicado. Então, olha lá, nós temos na legislação trabalhista a periculosidade aqui, para explosivo. Quem trabalha com pólvora, fogos de artifício, dinamites, etc. Aqui nós temos inflamáveis. Transporte inflamável, abastecimento com inflamável, tá certo? Armazenamento de inflamável, tanto inflamável, gases inflamáveis. O que é inflamável? É gasolina, é álcool, é óleo diesel. Temos aqui outra periculosidade, que está prevista aonde isso aqui, não tem especial, periculosidade. Adicional, NR16, anexo 1. Aqui, NR16, anexo 2. Energia elétrica, trabalho de subestação. Quer dizer, o eletricista, até 1997, ele tinha lá, pelo decreto 53.831, especial. Agora acabou. Se você não tiver, por exemplo, um eletricista trabalha numa subestação, não tem ruído, não tem poeira, não tem nada, mas ele tem periculosidade. Líquido certo aqui pelo anexo 4, mas ele não aposenta. Aí você tem que fazer alguns pareceres. Então, muitas vezes, eu tenho um pessoal lá em Belo Horizonte, no escritório de advocacia, que eu, às vezes, elaboro alguns pareceres para tentar, nos processos deles, mostrar essa divergência e mostrar que tem exposição, tanto no agente biológico, do médico, como nesse negócio aqui da periculosidade. Então, ele tenta, às vezes, tem algum sucesso, tá? Muitas vezes ele consegue tentar, pelo menos, provocar uma perícia, às vezes, tá certo? Lá na justiça. Ou, às vezes, vai na justiça do trabalho, caracteriza a insalubridade, vai por aquela súmula 196, né, e tenta enquadramento, que mesmo inscrito no regulamento da Previdência, aquele 198, né, do antigo Tribunal de Recurso, que a perícia judicial constatar a periculosidade, penosidade e a insalubridade. Se você sabe, mesmo inscrito no regulamento, pode gerar aposentadoria. Temos aqui a motocicleta, né, motociclista, que está aqui o adicional de periculosidade, foi recentemente, está no anexo 5. Segurança patrimonial, especificamente do vigilante, né, que também tem o adicional de 30%. Temos a radiação ionizante, que eu já falei, né, que trabalha com raio-x, raio beta, raio gama, operador de raio-x, operador de radioterapia, tem um adicional de 30%. E o bombeiro civil, aquele que tem profissionalmente contratado para combater incêndio. Ele também tem um adicional de 30% por essa lei 11.901. Aí nós temos a dificuldade, ou seja, administrativamente, o trabalhador tem que procurar a justiça, porque não tem outra maneira. Fazer um parecer tentando convencer, né, conseguir o benefício. E isso aí, gente, na prática, a gente vê uma dificuldade. Às vezes, quem é engenheiro de segurança da empresa, quem faz LTK, tem uma dificuldade, porque o trabalhador, como é que você entende para ele? Ele acha que ele está recebendo um adicional lá na carteira, esse adicional, ele já vai aposentar, ele já está contando 25 anos. Tá certo? Então, uma das coisas que a gente deixa claro aqui é o seguinte, a gente tem que ter uma mudança urgente nessas normas. Quem faz essas normas, o pessoal não tem as comissões, tem, etc., mas, infelizmente, deixa muito tem muita falha, poderia fazer uma coisa mais simples, simplificado, só pegar, uniformizar, tentou uniformizar as duas normas, ainda evitar esses conflitos, que aí seria mais interessante para todos.